nos seus Fala, investimentos. Leandro! Grande Marlinho, tudo bem? Ei, tudo bom, é você? Tudo tranquilo, meu camarada, tudo certo. E aí, Tô aqui animado pro contando nosso com tema você. de hoje? Oi? Animado pro nosso tema de hoje? Muito animado, o Lucas já falou aqui que vai ter muita coisa boa, e é verdade. Porque se você quer saber o que que é taxa Selic, inflação, câmbio, o que que ele interfere no seu investimento, então você está no lugar certo, porque a nossa intenção é que você saia daqui sabendo tudo disso. Isso aí. Vamos falar também de renda fixa, renda variável, se a poupança é boa ou não é. Hoje, hoje tem muita coisa, né? A intenção é que você saia daqui conhecendo todos os ativos, né, e que você possa já começar a montar a sua estratégia de investimentos. Isso aí. Né? Vamos esperar mais um pouquinho, porque é importante, né, essa live o pessoal pegar desde o início, né, porque senão, se pegar no meio do caminho, vai perder uma parte importante. Então, se você quer lembrar seu amigo, manda um aviãozinho aí para os seus amigos, né, para eles. Marla aponta aí para o aviãozinho, para que eles possam também participar e saber um pouco mais. Aliás, mandar um abraço aí para a galera do YouTube, né? Que está assistindo aí a gravação. Né? Para quem não sabe, a gente vai gravar aqui a live que está acontecendo ao vivo para passar no YouTube. Então, se você ficou com alguma dúvida, se quiser ver de novo, é só ir lá no nosso canal do YouTube, que é Meta Planejamento Financeiro. Isso aí. E também, se você perdeu o primeiro episódio, né, da trilogia do investidor, é só ir lá no YouTube também, que o primeiro episódio está lá com os 10 princípios da mentalidade que o investidor deve possuir. E lá também tem o link para baixar o e-book do primeiro episódio, né? Isso. Você que quer baixar o e-book do primeiro episódio, é só ir no nosso link, na nossa bio do Instagram, né? Que você vai conseguir baixar o primeiro episódio e depois dessa live você vai conseguir baixar o segundo episódio também, episódio de hoje sobre conhecimento. Isso aí. Juan, Gabi, grande abraço. E aí, vamos Então começar, vamos lá, Leandro? Marlon. Vamos que hoje tem muita coisa. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, boa noite a todo mundo. Um prazer, como sempre, nossos encontros aqui na segunda-feira, né? A gente espera ansioso, a gente prepara um material muito gostoso para que vocês, né, saiam daqui conhecendo um pouco mais sobre esse mundo do investimento, do planejamento financeiro também, né? E hoje a gente dá sequência à nossa trilogia do investidor com o nosso segundo episódio sobre o conhecimento, certo, Marco? Isso aí. Depois que a gente já pôde mostrar os pontos da mentalidade que o investidor de sucesso precisa ter, agora a gente vai para o segundo passo, que é o conhecimento, conhecer os fundamentos, conhecer os caminhos, para na semana que vem a gente dar o terceiro passo e começar a pensar nas estratégias, né? Isso. Então, esse é o conhecimento, é o pilar técnico, né? É claro que, em Marlon, nós não somos economistas, a gente não está aqui querendo dar uma aula de economia para vocês, a gente vem falar aqui, contar para vocês como a gente vê o mercado, né? Então, a gente fica livre da parte técnica, econômica, então a gente vai passar de uma forma que a gente entendeu e vem entendendo como funciona o mercado, tá certo? Isso aí, até porque se a gente fosse explicar tudo com muito detalhe, não ia dar para uma hora, né? A gente ia ter que passar dias e dias aqui, então, para a gente conseguir juntar tudo, a gente vai fazer, mostrar como que a gente entende, como que a gente aprendeu cada um desses itens que a gente vai mostrar, né? Isso. E no nosso link dá para baixar o e-book, né? O e-book lá tem, a gente apresenta alguns gráficos, apresenta uma parte mais técnica. Então, se vocês querem aprofundar mais, é só baixar o nosso e-book que está bem legal. Então, para começar, eu trago aqui três indicadores que todo investidor deve conhecer, né? Quando o William Bonner anuncia lá no Jornal Nacional, quando você vê na internet, que são
taxa Selic, IPCA e o câmbio, né? Vamos lá. A taxa Selic, o que é a taxa Selic, né? A taxa Selic é a taxa básica de juros, né? Do nosso país. Ela atualmente ela está em 3,75 ao ano. Então ela tá num valor um valor uma baixa histórica, né? Nunca teve num valor tão baixo, certo, Marco? Isso desde o fim do governo da Dilma, foi havendo um ciclo de corte de juros, porque a inflação estava alta e a taxa de juros estava alta. Então, para tentar baixar a inflação, o governo o que que faz? Ele corta os juros e, consequentemente, quando ele corta os juros, aumenta a produção, aumenta a oferta de crédito, pessoas, a roda começa a girar e a economia começa a melhorar, né? Isso. E o que que a taxa Selic interfere para a gente? A taxa Selic, ela serve de base tanto para os investimentos de renda fixa, tá? Quanto para os juros de crédito, né? Então, a pessoa que quer investir, a taxa Selic na renda fixa vai servir como base, e a pessoa que quer pegar dinheiro emprestado, a taxa Selic também vai servir de base. Então, uma taxa Selic alta a princípio é bom para o investidor, né? Porque ele vai conseguir uma rentabilidade maior num título público, né? Que tem uma segurança maior. Mas para a pessoa que quer tomar dinheiro emprestado é ruim, porque a taxa vai ficar maior, certo? Isso, e aí acaba que desestimula a economia, porque quem quer investir precisa pegar empréstimo e para pegar empréstimo acaba ficando muito caro. Então Isso. acaba atravancando a roda da economia, né? Isso, tá vendo? É esses entendimentos que a gente tem que ter. Quando a gente vê, por exemplo, por que a taxa Selic está tão baixa, a gente vai ver quais são os aspectos esperados, né, que o governo espera fazendo isso, né? Outro indicador importante, né, que é o IPCA, né, que ele mede a inflação, é o indicador oficial do Banco Central para medir a inflação do nosso país, certo? A gente tem outros indicadores, por exemplo, os aluguéis, eles são medidos, eles são reajustados pelo IGPM, mas para mensurar a inflação do país, a gente utiliza o IPCA, que a gente está vivendo também com valores bem baixos, né? 3,3% o atual, acumulado dos 12 últimos meses. Isso, o IPCA é calculado, é uma cesta de produtos e serviços que o IBGE calcula Isso, mensalmente. Então ele pega lá, pega o alho, a cebola, o tomate, vestuário, saúde, higiene, junta tudo e calcula a diferença entre um mês e o mês anterior. E essa variação é a nossa inflação mensal, né? isso. Esses valores que eu estou passando, a taxa Selic 3,75, o IPCA 3,13, eles são taxas ao ano, tá, gente? Sempre quando eu falar aqui, são taxas ao ano. Se você quiser converter para mês, aí tem que fazer, a gente tem que ser feito o cálculo, né, de conversão. E outro índice importante também, que é o câmbio, né, que tá 5,54 hoje, o dólar comercial, ou seja, um dólar, né, está equivalendo a R$ 5,54 também, tem valores bem altos, certo, Marlon? Então viajar para Disney tá fora esse ano, Como provavelmente. disse, como disse o Paulo Guedes, vamos curtir aí o Brasil, que tem muita coisa boa. Não vai ter Disney, vai ser Beto Carreiro, né? Isso aí. Então, Uma coisa interessante, Leandro, é o oi. como esses três itens que você citou se relacionam, né? Porque Sim, quando, sim. quando o dólar sobe, muitos produtos que a gente tem no Brasil são importados, então o preço deles também sobe e aumenta a inflação. E como a taxa Selic sempre tem que estar um pouco acima da inflação, então a taxa Selic acaba subindo. Então, e o movimento reverso também leva todos eles para o mesmo caminho, né? Isso. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, né? Quando a gente falar de oferta e demanda. Seguindo um pouquinho mais, porque eu quero que as pessoas elas guardem-se bastante a taxa Selic. Então, sempre que vocês procurem, é 3,75% ao ano. Ela reduziu. O relatório Focus,
é esperado, a mediana esperada para o ano de 2020 é 2,75% para a Selic, ou seja, é esperado que ela caia ainda mais. E o que que isso vai interferir nos nossos investimentos? A gente vai falar mais à frente, né? Então, a taxa Selic, ela é a taxa referência tanto para o investimento quanto para o crédito, e ela tem um primo, né, que é o CDI, né? O CDI que também é uma taxa, a taxa Selic é referência de empréstimos do governo e o CDI é empréstimos na rede privada, né? Então, o CDI, ele rende um pouco a menos que a taxa Selic. Enquanto a taxa Selic hoje está em 3,75, o CDI está 3,65. Por que é importante a gente conhecer o CDI? Porque o CDI é uma taxa bitmarket, ou seja, os títulos públicos, os títulos privados, né, de renda fixa, eles se baseiam no CDI. Então, quando você vê lá um investimento, 100% do CDI. Então, quer dizer o quê? Que ele está rendendo praticamente 100% da taxa Selic. É isso que é importante saber. Você conhece, eu conheço a taxa Selic, eu conheço o CDI. Eles têm valores próximos, né? Então, o que que acontece quando eu vejo que o investimento rende 100% do CDI, que é ele integral? Então eu sei que ele rende mais ou menos uns 3,75 ao ano, está rendendo hoje, certo? Isso. Exatamente. E falando o CDI é basicamente uma taxa que é fechada, é do depósito interbancário, né? É quando os Isso. bancos fazem uma compensação nas suas contas e aí eles pagam essa taxa. Então, é essa taxa que eles usam para remunerar o investidor, né? Isso. Aí tem um spread, né, entre a taxa Selic e o CDI, que é uma diferença muito pequena entre elas. Então, a gente já conhece a taxa Selic, o IPCA, né? A gente vai ver produtos no Tesouro que a gente tem o IPCA, né? É o IPCA mais algum valor, né? Ou seja, você protege da inflação. Então a gente já entende que o IPCA é a inflação, né? Você vai proteger da inflação e vai ter mais um ganho, né? Então a gente vai ver isso mais à frente, né? Entrando um pouco, mas como é que funciona, como o Marlon estava falando, o comportamento dessas taxas, né? É, o Adam Smith, que é o pai da economia, né? Ele apresentou no seu livro A Riqueza das Nações, a lei da oferta e da demanda, né? É, quando a oferta, e isso qualquer vendedor sabe, né? Talvez ele não conheça a lei, mas ele sabe na prática. Quando a oferta é maior do que a demanda, o que que acontece com o preço? O preço cai, certo? Agora, quando a oferta é menor do que a procura, o que que acontece com o preço? O preço sobe, né? É só você ver o vendedor de capa de chuva, né, no estádio de futebol, a capa é R$ 5, quando cai o primeiro pingo já vai para R$ 10, né? E quando começa a trovejar, vai para quanto? Vai para Vai R$ 20. para 20, né? Aí o céu é o limite, porque o cara vai escolher o preço, né? Já Sim, sim, que, já que a demanda tá alta, né? isso. Você está com o exemplo da Coca-Cola aí, Marlon? Que a O gente estava exemplo, conversando? a gente tava, quando a gente estava falando de inflação, a gente pegou um dado interessante da Coca-Cola. Porque a Coca-Cola, deixa eu ver o ano, 2006. 2006. Em 2006, com 3,50 você comprava uma Coca-Cola de 2 litros, né? 2,5 litros. 2 litros e meio, putz, piorou. E hoje você compra só uma latinha, né?